Online, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, professores, familiares, amigos e alunos presentes. Boa noite. Damos início agora à banca de defesa pública do nosso trabalho de conclusão de curso em jornalismo pela FACOP, que é realizado. Todos puderam constatar que houve a possibilidade da criação e implantação do Telejovem. Na TV FACOP Online. A TV FACOP Online é uma emissora aqui da faculdade que recebe mais de 1.400 acessos mensais e que ainda não possui um telejornal. Inicialmente, nós definimos o nosso público-alvo, que é o jovem de Presidente Prudente, e nós constatamos a possibilidade de implantar um telejornal. Bom, aí nós detectamos que há poucos produtos jornalísticos aqui no Presidente Prudente. E segundo o maior pesquisador de telejornalismo online do país, o Antônio Cláudio do Brasil, ele fala que o telejornalismo está envelhecendo e que o jovem está migrando para a internet. Então, criamos o Telejovem. Um telejornal possibilita o jovem ter uma contribuição social, crítica, exercendo o jornalismo público, que é um dos preceitos da televisão universitária. A internet foi o meio escolhido, porque o jovem está bem próximo a ela nos permite uma informação personalizada, uma programação dinâmica e, além de juntar elementos que possibilitam a interatividade. O objetivo geral é criar e implantar, a TV FACOP Online, um web jornal interativo para a emissora e para o jovem de Presidente Prudente. Os objetivos específicos é vivenciar uma redação jornalística, conseguir também passar para o nosso público-alvo as mais diferentes áreas, também colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e tornar os jovens mais críticos, conhecedores dos seus direitos e deveres perante a sociedade. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, que é uma forma complexa e contextualizada, observando todas as variáveis que podem ocorrer durante o percurso do trabalho. Também a gente utilizou a pesquisa ação, pois nós participamos ativamente do trabalho, colaborando e participando a todo momento. Outra técnica de pesquisa também foi a pesquisa bibliográfica, onde lemos livros, monografias e artigos para embasar o nosso conteúdo forte teórico. E também foi necessário o instrumento de coleta de dados, que foi através da observação de sites, entrevista em profundidade, onde nós entrevistamos vários profissionais que trabalham na área para enriquecer o nosso trabalho, e a pesquisa de campo, que eu falei no começo, na TV Online. Agora eu passo a palavra ao meu amigo Carlos Eduardo. Bem, da TV para a internet. Os primeiros testes de transmissão em uma TV ocorreram em 1926 em Londres. Isso no Brasil só foi ocorrer 24 anos depois, em 18 de setembro de 1950, quando a City Tupi fundou a TRT3, posteriormente chamada de TV Tupi. O primeiro telejornal no Brasil se chamou Imagens do Dia. Ele tinha um estilo semelhante aos rádios-jornais. Outro telejornal que teve destaque também foi o Repórter ESSO, que trazia a marca do patrocinador das empresas ESSO, o nome do programa. Também teve o Jornal de Vanguarda, que foi onde o estilo radiofônico, a narração radiofônica foi deixada de lado e começou a surgir uma linguagem televisiva aqui no Brasil. E o Jornal Nacional, em 1969, que completou 40 anos esse ano. Foi o primeiro telejornal em cores, o primeiro exibido via satélite e o primeiro em rede nacional. Enquanto o telejornalismo se consolidava aqui no Brasil, um ano depois, em 1970, surgiu o jornalismo online nos Estados Unidos. O The New York Times começou a publicar os primeiros textos na rede. No Brasil, o Brasil conectou-se à rede em 1991, só que a abertura comercial da internet aconteceu em 1995, quando a Agência Estado começou a publicar seus primeiros textos e imagens. Em 1996, houve a consolidação. Neste ano, o Brasil já havia vários provedores de acesso, como o Terra e o UOL, que também são portais, ou seja, produzem conteúdo específico para a internet.
De acordo com Nogueira, existem 3 tipos de TVs na internet: TV aberta de presença online, que retransmite o conteúdo já veiculado por uma emissora aberta, como a Rede Globo de televisão. Temos as web TVs, TV Facopa, por exemplo, que produz conteúdo específico para a rede. E os canais de vídeo, como o YouTube, que o internauta produz o conteúdo e ele mesmo posta na internet. O primeiro portal a postar vídeos na internet foi o UOL em 1997. Não havia uma produção específica do conteúdo para ser postado. Isso só foi acontecer com a TRT-TV no ano de 2000, em que surgiu o Jornal da Liga, o ITFIG, que se chamava Jornal da Liga. Houve uma produção específica para que o noticiário fosse implantado na rede. No ano de 2000, a TV UOL, no ano 2008, no ano passado, passou por reformulação, e o TRT-TV, esse ano, em fevereiro de 2009, passou por reformulação também. No ano de 2002, nasceu a primeira emissora interativa online, a OTV, conteúdo 24 horas específico para o web. Ela apresenta 71 programas. Desses 71 programas, 11 são jornalísticos. Além das etapas de produção, como produção, reportagem, cinegrafia, edição de texto e edição de imagem, para a vertente de jornalismo online, é necessários alguns recursos específicos. São necessários alguns recursos. O armazenamento, que é deixar disponível para o internauta tudo aquilo que já foi produzido e veiculado para que ele possa acessar novamente. A interatividade, que possibilita o jornalista ser mediador entre a ideia enviada do internauta e a produção do conteúdo. Na terceira edição do Telejovem, nós recebemos o e-mail do internauta Leandro Pellegrino, que sugeriu que fosse feita uma matéria sobre a situação do lixão presente estudante. Nós analisamos e foi veiculado na 4ª edição. Ou seja, o jornalista, nós, no caso, fomos mediadores dessa ideia e da veiculação do que foi solicitado. Por meio das ferramentas interativas, os pedidos do internauta, as opiniões, faz com que o jornalista seja um narrador hipermídia, ou seja, que ele construa uma nova linguagem, ele construa a linguagem audiovisual que vai ser usada futuramente na internet. Além disso, existe o recurso da arquitetura da informação, a forma de disponibilizar as informações no site, evidenciar imagens e fotos, dar mais dinamicidade para o internauta entender o que está sendo explicado e dito. A usabilidade, que permite que o internauta achar de forma fácil e rápida o que ele está encontrando dentro do site, e por fim a atualização, que é postar sempre novos conteúdos e deixar a periodicidade clara para o internauta de quando os novos conteúdos vão ser postados. Passo a palavra agora para a minha amiga Helene Soares. Para o desenvolvimento do nosso trabalho, nós também fizemos pesquisas em várias emissoras universitárias. Bom, as emissoras universitárias surgiram no Brasil em 1967. A partir daí, várias emissoras foram sendo criadas e, com o desenvolvimento tecnológico, várias delas migraram para a internet também, como nós vemos hoje. Mas a possibilidade de externar suas produções só veio em 1995 com a lei da TV a cabo, que prevê que parte da programação desses canais a cabo deve ser destinadas gratuitamente às emissoras universitárias. Mas, para que serve uma TV universitária? Bom, Porcelo diz que uma TV universitária ela deve funcionar como um laboratório, um espaço onde um acadêmico de jornalismo possa experimentar novas formas, novas linguagens de transmitir o jornalismo ao seu público-alvo. Ele ainda afirma que uma TV universitária ela serve para aproximar a universidade da sociedade na qual ela está inserida, divulgando suas pesquisas e seus estudos. Mas o papel de uma universidade ainda vai além disso, porque uma TV universitária ela deve existir para investir na formação de profissional de jornalismo. Em uma TV universitária, nós aprendemos a praticar o jornalismo público e também a prestar serviços à comunidade. Uma TV universitária não deve ter vínculos comerciais e deve ensinar dia a dia ao acadêmico de jornalismo que é preciso trabalhar com responsabilidade social. Só assim nós teremos no mercado de trabalho profissionais capacitados e conscientes do seu real valor na sociedade, que é trabalhar em prol apenas dos interesses públicos e usar o jornalismo como instrumento de formação social.
produzem conteúdo para a web, só a TV Facop, agora com o Telejovem, tem o telejornal. Mas existe uma TV universitária que não é filiada à DTU, mas que foi alvo de nossas pesquisas e serviu para enriquecer o nosso corte teórico e a nossa peça prática, que é a primeira TV universitária online do Brasil, a TV UERJ Online, que ela possui também um telejornal, que é o TJ UERJ, inclusive ele é diário. Então, quando nós tivemos a ideia de realizar o telejornal para a TV Facop, nós fizemos uma pesquisa de campo para ver se era realmente viável ter um telejornal aqui na Facop. Eu e o Matheus, então, fomos em julho para o Rio de Janeiro, visitar a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e os estúdios da TV UERJ Online. Lá nós observamos a estrutura, o funcionamento, o dia a dia de uma redação, né? Os estagiários lá colocam o TJ diariamente no ar e nós podemos constatar que era viável implantar um telejornal aqui. Lá também nós conhecemos o Antônio Brasil, jornalista e pós-doutor Antônio Brasil, que é um dos autores de várias obras que embasam o nosso corte teórico, e inclusive tivemos a felicidade de participar da primeira oficina de telejornalismo que ele ministrou aos estagiários da TV UERJ. Fizemos a cinegrafia dessa oficina e trouxemos para cá um conteúdo exclusivo que serviu para enriquecer o nosso trabalho. Agora nós vamos saber um pouquinho mais sobre a TV Facop. Bem, a gente precisou pesquisar a TV Facop online também, porque foi a ela que o Telejovem, nossa peça prática, foi proposto. A TV Facop online ela surgiu por meio de 2 trabalhos de conclusão de curso, um em 2005 e o segundo em 2008. E a implantação veio em 12 de maio do ano passado. Quanto às equipes, na história dela, nesse um pouco mais de um ano e meio, são 3 equipes. Eu pude fazer parte da primeira, a Helene da segunda, e a terceira, inclusive, está em vigor, inclusive fazendo a cobertura da banca, obrigado. E agora, quanto à quantidade de alunos que já fazem parte dessa história, são 33, mais 7 professores e 7 coordenadores diretos, incluindo os funcionários. Bem, ela é uma emissora virtual e por isso se espera, o ideal seria que ela fosse interativa, e ela é. Então, para tanto, ela utiliza ferramentas de interatividade no site da emissora e usa também blog, desde a primeira equipe. Fora isso, na grade de programação da emissora, temos programas o Café com Quê, que é sobre entrevistas, Login Cultural, que é voltado à cultura e entretenimento, tem também Na Prática, que é sobre o universo do jornalismo ou da publicidade, e também o Minuto Notícia, que é um boletim ou uma reportagem com curta duração. Bem, até o fim do mês passado, a TV Facop recebeu mais de 25 mil acessos. E outra conquista que ela obteve foi a filiação à Associação Brasileira de Televisão Universitária. E isso, segundo a editora-chefe, Carolina Costa, diz que é possível que haja um intercâmbio com os alunos de outras TVs afiliadas e também há todo um respaldo jurídico para a emissora. Bom, então por ela ser afiliada à ABTU, Associação Brasileira de Televisão Universitária, isso faz com que o Telejovem seja o primeiro webjornal audiovisual do Brasil neste quesito. Então, para que vocês possam conhecer o nosso webjornal, para quem ainda não conhece, a gente produziu um vídeo que a gente vai mostrar agora para vocês, focando principalmente no projeto editorial do Telejornal Online. Você já sabe o que vai fazer esse final de semana? Ainda não, mas vai ser. O Telejovem é um telejornal online semanal feito para o jovem. Soma 4 edições e tem reportagem de atualidades que preza pela prestação de serviços. Associação Studentina de Prevenção à AIDS. E 3 quadros. Câmera esportiva com uma videoreportagem sobre esporte. SOS Galera, de caráter testemunhal, ajuda alguma comunidade a cobrar autoridades. Investimento deve ser feito no próximo ano. E troca de ideias, aberto à opinião dos jovens sobre algum tema de interesse deles. Além disso, tem a vírgula Pega Essa, para levar cultura
e cerca de 8 horas de imagens brutas. Mas o trabalho não foi só da equipe do Telejovem. As vinhetas foram terceirizadas e as trilhas delas feitas em parceria pelos alunos do segundo termo de produção fonográfica da Oeste, com coordenação do professor Rodrigo Cavalcante. Já o cenário foi idealizado pelo professor Josué Pantaleão, de comunicação social. Por ser um web jornal interativo, o noticiário tem nos canais Telejovem, no site da TV FACOP Online. Assim, o telespectador pode enviar algum vídeo, dar uma dica, sugerir pautas, pedir ajuda do SOS Galera e decidir, por meio de enquete, qual esporte quer ver no Câmera Esportiva. Telejovem, aqui a juventude produz e recebe conteúdo. Acesse unoeste.br/TV FACOP. Para que o Telejovem fosse realmente seguido a partir do jornalismo público e do jornalismo ético, a gente achou necessário firmar um guia com normas e padrões de conduta e que foram baseados a partir de leituras que nós fizemos. Os livros foram Jornalismo e Desinformação, de 2001, do Leão Serva. Também Os Elementos do Jornalismo, que os jornalistas devem saber e o público exigir, e de Bill Kovac e Tom Rosenthal, de 2004. Também o livro Pragmática do Jornalismo, Buscas Práticas para uma Teoria de Ação Jornalística, de 2006, de Manuel Carlos Chaparro, além dos princípios editoriais da British Broadcasting Corporation, 2009, da BBC, e também o Telejornalismo, Internet e Guerrilha Tecnológica, de 2002, do Antônio Brasil. Bem, ao término do nosso trabalho, nós podemos considerar que pudemos efetivamente exercer o jornalismo público, o jornalismo ético e, portanto, fizemos um contraponto do que, infelizmente, a gente vê em alguns veículos. E também os objetivos que a Daniela falou no começo foram todos cumpridos. E, por isso, a gente conseguiu fazer uma redação jornalística, vivenciar uma redação jornalística, o jornalismo diário também, e também colocar uma linguagem experimental na internet, uma linguagem jornalística. E sobre o jornalismo público que já falamos, realmente nós colocamos em prática no Telejovem, na TV FACOP, e fizemos com que o telespectador, o jovem, ele pudesse receber prestação de serviços, pudesse também exercer a cidadania e, com isso, ele pudesse se tornar mais crítico. Isso também aconteceu. Bem, quanto aos acessos ao Telejovem, no primeiro dia que ele foi colocado ao ar, recebemos 220 visitas e até ontem, com as 4 edições, recebemos 1.034 acessos. Agora, quanto à continuidade do Telejovem, é isso que a gente quer que aconteça. Que o Telejovem possa ser uma referência para estudantes ou para quem deseja pesquisar sobre o web jornalismo audiovisual e também para quem quiser acrescentar ideias ao Telejovem. Ele está aberto a isso. Afinal, a linguagem para a internet, a linguagem jornalística para a internet é experimental e se modifica conforme as tecnologias vão surgir. E também a TV FACOP nós deixamos proposto que o Telejovem possa continuar na grade de programação da emissora. Obrigado e agora devolvo a palavra à Ana. Obrigado, Matheus. Vamos dar início agora então à questão da banca. Eu vou passar a palavra então para o professor João Paulo. Em 10 minutos para fazer a Boa noite. O jornalismo online foi bem interessante. Vocês conseguiram aí passar tudo que vocês pesquisaram durante esse período do trabalho de vocês. Queria destacar também, foi muito bem feita a pesquisa de vocês, em termos de anotação. Eu acho que vale muito, além daquela questão de anotação bibliográfica,
apuração, o contato com as fontes, a entrevista, ou seja, exercitar todas as técnicas que vocês aprenderam aí, né, durante a faculdade, principalmente ali na questão envolvendo a Universidade lá do Rio de Janeiro. Vocês foram até lá e aplicaram várias coisas, né? A crítica, né, que faço ainda, né, que também foi algo lá na nossa banca de qualificação, foi o corte teórico envolvendo a TV Facop online, né? Vocês modelaram, né? Mas ainda assim, o trabalho de vocês, pelo menos 12 páginas, são da TV Facop, né? O trabalho de vocês é telejovem. Vocês ainda sustentaram um arcabouço aí de pesquisa histórica, etc., envolvendo a TV Facop. Eu sei que vocês estão inserindo esse produto na TV Facop, porém, eu acredito que ainda não havia a necessidade, né? Eu sei que foi um excesso de zelo, né? Mas eu acredito que, volto a afirmar que já foi falado, que não havia necessidade ainda de tantos detalhes envolvendo a TV Facop, uma vez que não é o alvo específico de vocês, tá? Agora, em relação ao trabalho prático, né? Também não vou fazer aqui toda aquela análise que já fizemos anteriormente, até porque os trabalhos já estão postados, já são públicos, e não convém aqui novamente discutir para fazer uma remodelação, né? Eu acho que a gente tem que pegar esses como parâmetros, né, para que a gente possa desenvolver algo ainda melhor. Só para lembrar aquela questão envolvendo as tardes, que a gente acha que ainda é um pouco grande, né? Enfim, agora alguns questionamentos que eu quero ver, né, vocês darem algumas informações. Eu peguei aqui 2 pontos específicos do trabalho de vocês, inclusive que gerou bastante discussão na banca, e eu acho que isso que é interessante, né, porque a faculdade é o momento da gente discutir, né, e principalmente vocês que estão propondo um produto, né, é a faculdade o momento adequado para você tentar inovar, né, porque o mercado de trabalho muitas vezes está engessado numa situação que já existe e você só faz parte daquele contexto. Aqui não, vocês têm a possibilidade do quê? De inovar, de tentar arriscar um pouco mais. E eu acho que isso que vocês tentaram passar. A primeira pergunta, então, é em relação ao SOS Galera, né? Eu percebi, né, que vocês acataram muito do que foi colocado, né? Eu acho que vocês deixaram um pouco mais claro o que vocês gostariam, né? Mas a pergunta né, vocês dizem o seguinte, para ser literal aqui no trabalho: o produtor, né, vai até determinada comunidade ou bairro e conversa com um jovem para descobrir algum problema que enfrenta, né? E a partir daí, então, o jovem expõe a problemática e é conduzido pelo repórter, né, sem ele já aparecer no vídeo. Então, o questionamento que eu faço, e é isso que eu pedi de vocês, qual o cuidado que vocês vão ter em diferenciar condução de manipulação da informação. Tá? É isso que Eu tenho plena convicção de que vocês vão pensar isso que vocês acreditam. Agora vocês têm 5 minutos para considerações. Que começa. Daqui, nós que é telefone. Bom, primeiro, para o Matheus, obrigado, porque a gente vai ficar de costas para ele. Obrigado pela presença, nosso momento. E, assim, a todos que vieram, nossos amigos de faculdade, todo mundo aí, obrigado. Igual otários, né, disso. A banca que, assim, eu até consegui acertar quem seria, e acho que não poderia ser melhor, porque a Carol, assim, desde quando começou na faculdade, assim, encontrar ela, assim, foi ótimo pra gente, sempre esteve junto, mesma coisa, assim, o Mancuso, até o Brinco, nosso mestre, né, e
João Paulo também falou, começou com a gente, é também um privilégio para a gente ter começado assim, com você dando aula e ensinar.